agora, vou dar algumas sugestões de atendimento para essa criança TOD. Em algumas. Nós temos muito mais. Nós temos uma disciplina de práticas educativas. Então, quantas sugestões? E eu trouxe para vocês hoje algumas sugestões de trabalho quando você percebe que esta criança tem um padrão de comportamento irritável, raivoso e opositor. O que eu posso fazer? O primeiro passo, como eu disse para vocês, já fiz o convite, é buscar informações sobre o transtorno. Nós não podemos realmente educar alguém somente com dicas. Ah, como é que você atende ele? Com você ele é bom. Não. Gente, cai por terra. O conhecimento tem que ser um conhecimento sustentável. O que é o conhecimento sustentável? É um conhecimento baseado em teorias. É um conhecimento baseado na ciência. Então, o primeiro passo para você atender uma criança TOD está aqui. O meu convite para fazer este curso é buscar informações a respeito deste transtorno, buscar melhor compreensão a despeito de todas as dificuldades que a criança enfrenta. E muitas vezes, nós sabemos que essa criança fica muitas vezes marginalizada dentro do contexto escolar. Isso é real. Então, nós precisamos ter conhecimento. Então, primeiramente, o conhecimento. Em segundo lugar, motive sempre os alunos. O nosso aluno opositor, ele gosta de receber, de ter sucesso. Só que ele nunca termina uma atividade. Então, como que ele vai ter sucesso? Então, nós vamos diminuir as nossas atividades. Se ele precisa levar essa água lá na secretaria, eu falo, leva essa água na minha mesa, porque assim ele consegue. Então, meus parabéns, você conseguiu. Então, quantos detalhes nós vamos aprender para motivar o nosso aluno a ter sucesso? Porque daí esse sucesso que naquele momento foi pequeno, que ele conseguiu, que foi pequeno, vai se estendendo. Então, se hoje eu fiz um pequeno sucesso, como criança, eu fiz um pequeno sucesso, amanhã eu faço mais. Eu vou acrescentando. Por isso, por favor, motive sempre seus alunos. Peça a ajuda do aluno TOD. O aluno TOD adora ajudar. Permita, motive ele de forma intermitente. Por exemplo, apagar a lousa, ajudar na distribuição de materiais para a classe. Então, tudo isso são detalhes, porque o aluno TOD, ele precisa se manter ocupado. Nós precisamos manter ele ocupado. Motive ele e mantenha ele sempre ocupado para que ele possa realizar todas as atividades. O que mais que nós podemos auxiliar ele? Nós podemos auxiliar ele. Peça gentilmente para o aluno ficar mais próximo de você. O ficar mais próximo de você é uma questão de afetividade. Quem não gosta de sentar perto de um professor? Quando eu vou assistir uma palestra, eu fico bem na frente. Eu gosto de ficar próximo às pessoas, porque a proximidade gera afetividade. Não tem como. O aluno que sempre está próximo de você, não tem como você se incomodar com ele. Você simplesmente reforça os comportamentos positivos, motiva ele e ele vai ficando mais próximo de você, ele vai confiando mais em você. Então, essa oposição se transforma no quê? Se transforma em intimidade. Mas só pode ter essa intimidade quem oferece recursos de enfrentamento para que ele possa. Ele não é assim porque ele quer. Ele não é opositor porque ele quer. Ele não é raivoso porque ele quer. Ele simplesmente é um padrão de comportamento. Qual a outra sugestão? Considere a possibilidade de mudança na forma de avaliação. Como nós temos dificuldade na mudança da forma de avaliação? Não todas as crianças precisam da mesma avaliação.
Nós não podemos avaliar diferente. Gente, peraí. Se essa criança opositora, ela faz uma atividade de cada vez, por que deixar ela fazer uma prova para ela terminar a prova e rasgar a prova na sua frente? Por que fazer isso? Então, nós temos de discutir sempre a questão da forma de avaliação. Por que não deixar essa criança fazer as provas nos momentos melhores dela, nos momentos que ela está mais confiante, nos momentos que ela está menos opositora? Por que não? Então, são casos que nós temos que discutir em grupo. O que mais que nós temos que fazer? Procure tornar o ensino mais prazeroso. Por quê? Por que a escola tem que ter somente caderno, jogos, desafios, atividades, material didático mais colorido? Então, traga material didático prazeroso para todas as crianças e também para a criança com um comportamento, um padrão de comportamento desafiador. Demonstre percepção em todos os resultados e progressos alcançados pelo aluno. Gente, toda criança se derrete diante dessa demonstração do professor, diante de todo o progresso alcançado. Parece que nós gostamos de quando a criança erra. Não! Nós não podemos discutir o erro, nós temos que fazer essa criança acertar. Uma criança que tem um padrão de comportamento desafiador, nós temos que fazer ela sentir que ela tem progressos, que ela consegue fazer todas as coisas. Isso é demonstrar percepção dos resultados. Outra coisa que nós temos que fazer. Daí eu já vi profissional falar assim, mas isso não é meu papel é dentro da sala de aula. Só que as nossas crianças que se mantêm um padrão de comportamento diferente, os pais não sabem como atender. Muitos pais estão em busca de conhecimento, estão em busca de cursos de especialização, mas uma parte não está. Então, ajude os pais com maior comunicação, monitoramento dos progressos ou dificuldades da criança, mas não faça do ouvido do pai o quê? Você dizer somente que o filho não fez. Faça do ouvido do pai, ele é capaz, ele consegue, ele tem sucesso. Então, nós precisamos fazer com que esses pais confiem no desenvolvimento dos filhos, confiem no nosso trabalho, no que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes nós deixamos esses pais muito nervosos, porque todos os dias uma reclamação. Pensem bem, se coloque no lugar desse pai e dessa mãe. Então, nós precisamos ajudar os pais. Claro que nós não vamos tapar o sol com a peneira, o problema, mas nós vamos dar a esses pais condições de eles serem mais assertivos. Quantos detalhes, né, Mara? Quantos detalhes? Evitar corrigir as lições com caneta vermelha. A criança não gosta da caneta vermelha. Evite. Vocês já ouviram muito falar sobre a caneta vermelha, porque é algo em cima daquilo que ele construiu com dificuldade. Crie momentos de descontração para evitar estresse, ajudar na socialização das suas crianças. Compreenda as crianças no controle dos seus comportamentos. Compreenda, procure compreender. Deixe as regras claras. Às vezes as regras não estão claras. Estabeleça contato visual com a criança. Alterne todos os métodos. Quantos detalhes! E nós só podemos realmente fazer isso se nós tivermos conhecimento sobre as crianças, sobre as características e saber. São algumas sugestões de atendimento, algumas, mas nós temos mais do curso de pós. Não é mesmo assim, Mara? Sim, professora.
né? Todo esse conhecimento aprofundado, né? A gente, lógico, que precisa se debruçar muito mais sobre esse assunto, né? O prof, falando em se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, muitos professores, eles têm, assim, dificuldade. Eles me perguntam muito assim, Mara, como diferenciar o TOD de uma birra? O que é birra, o que é TOD? O que é birra e o que é um comportamento de TOD, né? Então, olha bem, birra é diante de algumas situações que, às vezes, ele tem birra num supermercado porque ele quer comprar um sorvete, ele tem birra porque ele quer um carrinho, então ele tem birra, ok? Isso é uma birra. Agora, quando é um padrão de comportamento, por exemplo, eu entro no supermercado, meu pai não comprou o carrinho, eu quebro o carrinho. Ele entra em algum lugar, ele não sabe se comportar, ele chuta uma criança. Então, ele mantém um padrão de comportamento por mais de 100 vezes, porque às vezes ele tem essa característica de brigar, uma característica de ser assim. E aí, gostou desse vídeo? Então curta para que ele possa alcançar e ajudar mais pessoas. E se inscreva também em nosso canal do YouTube para contribuir aprendendo com a gente sobre esse e muitos outros temas. Ah, e ative o sininho aqui embaixo para receber aviso toda vez que tiver um conteúdo novo. Um abraço e até breve!